do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos dar início a essa nova etapa desse nosso curso de crescimento espiritual, né? E essa parte, assim, é uma parte que complementa muito a primeira. E hoje nós vamos dar uma introdução, né, sobre os temas que nós vamos falar. Então nós estávamos na parte do conhecimento de si, né? E agora nós entramos na parte do conhecimento de Deus. Isso não significa que nós já nos conhecemos, né? Como eu falei no encontro passado, a busca, né, busca intelectual, ajudado pela graça, de forma iluminativa, para sabermos um pouco mais de Deus, nos ajudará nesse desejo, pelo menos, né, e de continuarmos traçando este itinerário em busca das nossas misérias, do nosso autoconhecimento, né, daquilo que nós precisamos nos ordenar para conhecermos melhor a Deus, né? Então, assim, todo esse processo que nós temos é dividido por etapas, né, onde a gente entende que através disso nós conseguiremos trilhar um caminho espiritual. Então, primeiro, né, a busca do autoconhecimento, todas aquelas formações humanas que, se eu não me engano, deram 17 aulas, né? 17 aulas, né, onde nós agora é preciso fazer exercícios, é preciso estar se analisando, é preciso estar sempre voltando, né, para estar deixando isso mais mastigado. É o primeiro passo que nós damos, né, para poder até compreender um pouco mais essa segunda etapa. Deixa eu desligar aqui o meu negocinho, senão eu não consegui escrever, aí eu trouxe os slides para facilitar. Essa etapa nossa agora, né? Então, assim, aí a gente tem a busca do conhecimento de Deus e uma nova etapa onde a gente vai ter o conhecimento do outro, né? Onde nesse conhecimento do outro, a gente vai trabalhar um pouco mais as virtudes, aquilo que a gente pode fazer, principalmente na virtude da caridade, da humildade, que todo o conhecimento que a gente teve, começar então a construir o nosso edifício espiritual, né? Até agora, por enquanto, nós estamos ali sondando, mas ainda não construímos o nosso edifício espiritual. Isso não significa que algumas pessoas já não tenham construído, né? Tem gente que já está numa caminhada há mais tempo, já está buscando há mais tempo, e está apenas forçando os alicerces e assim por diante, tá bom? Nessa parte do conhecimento de Deus, nós falaremos algumas partes importantes que eu quero já deixar mais ou menos para vocês saberem o que a gente vai falar, né? Então, primeiro nós estaremos falando do Deus Trindade no geral, né? Quais são os atributos, hoje a gente vai entrar um pouco nisso, né? Qual que é a característica principal de Deus, né? Quando nós falamos que Deus é amor, essa parte importante para nós desse Ramin de Deus, que é esse amor de Deus entranhado e assim por diante. Eu estou com um áudio aqui. E ali os seus atributos, que compete ao Deus no geral, né? Deus Trindade. E depois nós vamos, que eu acho importante para que a gente compreenda um pouco mais o nosso plano, nossa história de salvação, nós vamos fazer um itinerário sobre a história da salvação, né? Então, os filhos do carisma já viram isso em retiro, tudo, eles já vão estar familiarizados, mas aqui nós estaremos fazendo em passo a passo. Então, nós faremos uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo desde quando ali que a gente trabalhou bastante a questão da queda do homem, né? E depois dessa queda do homem, e aí como que ficou? Qual que foi o papel de Deus, né? Aí, né, todo o plano e história de salvação até os dias atuais, né? Então, como a gente vai chegar nos dias atuais, a gente vai abrir aí nisso, quando a gente entrar na plenitude do tempo, eu vou estar falando com vocês mais especificamente sobre a questão do verbo, né? Nas plenitudes do tempo, Deus enviou o seu único filho que se encarnou e morreu por nós, né? Então a gente vai estar falando sobre Jesus, né? O
o Verbo encarnado, trazendo um pouco essas particularidades, esse conhecimento. E aí, passando nessa linha do tempo, aí eu encontrei uma forma de... Eu estava conversando, né, com a Elaine até na semana passada, de que a gente sentiu uma necessidade, semana retrasada, né, filha? A gente sentiu uma necessidade que foi confirmada em diversos outros aspectos e sinais, de estarmos nos formando um pouco melhor sobre assuntos que estão muito pertinentes nos dias atuais, que estão muito rodados na internet e que às vezes geram confusão, né? E porque existe um extremismo de um lado, do outro, né? Então a gente sentiu essa necessidade de trazer para a realidade, né, dessa questão do fim dos tempos, toda a questão do anticristo. Então, nessa linha do tempo, para que a gente entenda o papel do Cristo, a gente vai também trabalhar bastante, né, vai trazer como conteúdos formativos o anticristo. Né? Por que isso? Porque o anticristo, ele é uma realidade, né? Ele não é uma profecia de santo, ele é um dogma da igreja, né? Ele está no catecismo da igreja católica. E ele é algo que nós precisamos crer, mas no que crer, como pensar, como entender. Então a gente vai estar trazendo elementos sobre isso para a gente estar trabalhando também. A gente espera, né, qual que é a expectativa? A expectativa que ao menos no final dessa etapa, uma pessoa antes de falar assim, por exemplo... antes de dizer assim, né, aconteceu, por exemplo, uma catástrofe, né? Ou então, por exemplo, né, por que Deus, se Ele é Deus, por que Ele permitiu esse coronavírus? Por que Deus permitiu este sofrimento? A gente espera que, ao menos no final dessa etapa, uma pessoa já tenha atingido um grau de conhecimento, de maturidade espiritual, para não se precisar mais fazer essa pergunta, porque essa é uma típica pergunta de quem não conhece a Deus, né? Uma pergunta de quem não sabe verdadeiramente quem é Deus, porque se soubesse, jamais atribuiria isso a Ele ou entenderia as coisas dessa forma. Então, se hoje, né, você é uma dessas pessoas que, às vezes, no momento de revolta, começa a brigar com Deus, diante de uma circunstância da sua vida, vai fazer memória, ou mesmo de uma forma inconsciente ainda, né, existe uma cura a ser realizada em relação a Deus, ou porque perdeu uma mãe na infância, ou porque sofreu um trauma, e teve ou porque o pai era muito agressivo e tem um relacionamento com Deus Pai muito difícil, né? Existem tantos os motivos. Espera que seja um momento de cura, né? E que possa trazer esse conhecimento, tá bom? Alguma pergunta até aí? Então, assim, né, eu queria começar com vocês, antes da gente falar um pouco sobre o útero divino, né, e chegar nos atributos, que hoje a gente vai chegar nessa parte, né. Queria que a gente lesse, eu não me canso de falar isso, né, mas eu vou repetir isso novamente para nós. Lá em Efésios 1, né, Efésios capítulo 1, versículo 1 também, né, de 1 a 4 ali. Mas eu vou pegar o que está separado aqui. Lá diz assim: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre Deus em relação a você é que Deus te quis antes da criação do mundo. Aí eu vou, mas como que Deus pode me querer antes da criação do mundo? Quando a gente estiver falando dos atributos de Deus, né, que Deus é eterno, talvez você entenda melhor. Mas assim, é preciso isso ficar muito, ainda com um tom de dúvida, com um tom de incompreensão, né, de eu não entendo como isso pode acontecer, mas com uma certeza de fé muito grande. Antes da criação do mundo, Deus já me desejava, Deus já me sonhava. Eu já fazia parte dos planos de Deus.
Eu não sou um fruto do acaso. É por isso que a gente é tão resistente contra essas ideologias modernas que colocam a ciência de uma forma assim, tão empírica e tão longe de uma realidade da fé. Né? Porque lá no fundo da nossa alma, no mais profundo do nosso coração, mesmo que a gente não compreenda, quando a gente ouve isso com as profundezas da nossa alma, que antes da criação do mundo eu estava no coração de Deus, a nossa alma sente um eco, a nossa alma sente, brota já aquela saudade. Né? Já brota que, nossa, eu não sei o que é isso, mas pelo menos eu sinto isso, né? Quando eu reflito, já dá aquele nó. Eu estive num lugar, né? Porque assim, para que vocês entendam, talvez isso é uma coisa que eu compreendo, né? Mas eu acredito que já ouvi isso em alguma teologia, né? De algum livro que eu li. Mas para que vocês entendam isso, aqui hoje nós estamos aqui. E Deus, Ele está presente, né? A gente vai ver isso nos atributos, Deus está presente. Ele está presente no ser, sustentando todas as coisas, Ele está presente em mim pela graça, porque Ele me habita, né? Mas nós vivemos essa realidade. Então, hoje, nessa vida terrena, eu tenho uma realidade, Deus me habita, né? Mas lá na eternidade e lá no céu, eu habito Deus. Eu não sei se vocês conseguem entender a diferença, mas para mim é uma diferença imensa, porque hoje esse Deus imenso habita a minha limitação, mas quando a minha limitação habita o Deus imenso, é Deus que me quis, que me chamou para fazer parte dessa felicidade eterna. Ele não precisava de mim, ele não tinha necessidade, né? Ele quis. Ele simplesmente quis e dividir essa herança. E o Cristo também, né? O Cristo, para salvar a humanidade, quando ele se encarna, né? Precisava que alguém pagasse o preço. Ele foi o primeiro a dizer: me envia, né? Me envia para pagar esse preço, que apenas um sacrifício divino poderia restaurar. Por quê? Porque Adão e Eva, Deus não habitava neles, eles habitavam em Deus. São mistérios, né, que minha mente viaja, mas eu consigo compreender melhor as coisas. Adão e Eva, eles habitavam em Deus, não era Deus que os habitavam. Então apenas um sacrifício de Deus, divino, conseguiria restituir essa graça novamente, né? E assim, o verbo, então, ele fala: envia-me, né? Eu nasci para isso. Eu existo desde toda a eternidade para isso. Então, assim, é importante que nós tenhamos isso gravado no nosso coração, ainda que a gente não tenha vivido uma experiência como essa, né? Ainda que a gente precise que a nossa mente, que a nossa inteligência seja um pouco mais iluminada pela graça e creia, né, no momento certo, porque já o conhecimento de si, ele é a via purgativa, e a gente purgando nos dá essa graça. Você vai experimentar essa realidade, porque é uma realidade. É a realidade que faz com que Francisco largue tudo e vá buscar algo que ele nem mesmo sabe o que é. É a realidade que faz com que Abraão ouça a voz de Deus que diz: larga tudo. Larga tudo, larga a tua terra. Ele era muito rico, ele tinha muitos rebanhos, ele tinha muitas coisas, e vá para onde eu te mandar. Não falou para ele: vai ali na Itália, que é super bonito, que tem um monte de coisa, ou vai ali onde está tendo emprego. Não. Coloca o teu povo no caminho e vá para um lugar que eu vou no caminho eu te mostro onde é, né? E no caminho ele foi. Né? É aquela mesma fé que de Mateus, que estava lá pecando. Né? Segundo a tradição, ele estava lá cobrando impostos, e o cobrando impostos coloca de uma forma muito acentuada. Por quê? Porque eles tinham as porcentagens que eles roubavam para ele, né? Então ele não estava simplesmente, não quer dizer, a exegese da Sagrada Escritura vai nos comprovar isso, né? Não vou pegar a leitura agora, mas ele não estava simplesmente sendo um funcionário público ali que estava cobrando, ele estava extorquindo o povo. Estava lá em pecado, Jesus apareceu.
Imagine isso, gente. Eu sempre paro para pensar. Ele estava lá pecando, Jesus aparece, olha para ele e diz assim, vem e me segue. O que ele faz? Levantou, deixou o posto de trabalho e foi seguir Jesus. Aí naquele dia chamou Jesus para a casa dele, com os discípulos dele, com os apóstolos dele, e o povo ainda falou, como que Jesus, um judeu desse tão perfeito, vai comer na casa de um pecador? Né? Então assim, é essa fé, é esse entendimento que faz com que as pessoas, com que as prostitutas nos precedam no reino dos céus, né? Com que o bom ladrão roube o céu de última hora, como diz Santa Teresinha, né? Ela chama ele de bom ladrão porque roubou o céu no último momento. É esse entendimento, é essa graça que atinge, e aquilo que Deus atinge é consumido, é purificado, né? Então assim, muitas vezes nós estamos aqui na caminhada, buscamos Deus de uma forma tão artificial, não nos permitimos ter essa experiência com essa realidade. Aí a gente vive uma fé medíocre, né? Uma fé apenas por moral, né? Por padrões social, uma fé de tribo, né? De que eu preciso me identificar com uma forma de viver. Então assim, mas a experiência com a realidade de quem é Deus é que verdadeiramente transforma a nossa vida. Amém? Amém. Alguma pergunta em relação a isso? Essa colocação que você falou há pouco, de aqui Deus me habita e lá eu habitarei, o tipo, chega naquela, parece que volta naquela palavra X, a pureza. Eu percebo isso porque no retiro foi mencionado isso também, agora domingo, né? Que o que nos aproxima de Deus, o que nos coloca face a face com Ele, é a pureza. A impureza, ela é inacessível a Deus. Só os puros verão a Deus. Só os puros verão a Deus. Então, formação vem, formação vai, e a gente chega, parece que no mesmo ponto, assim, entre aspas, né? A palavra em questão é a pureza. É a pureza que vai nos colocar face a face com Ele. Sim, sem dúvida. Por isso que corre muito risco, né? Da gente caminhar, morrer na praia. O maior medo é, nossa, Deus olha para mim e fala, não te conheço. Então, é por isso que nós trabalhamos as paixões na última aula e nós falamos da dificuldade, por exemplo, das duas últimas, que é a vaidade e o orgulho. Porque a vaidade e o orgulho, que é os mais difíceis de se vencer, que exatamente impedem essa pureza, né? Lembra quando a gente falou que o termômetro era o que a gente pensa pelo outro e tal, né? Se a gente tem um coração puro, a gente vai buscar sempre o olhar divino, né? Sempre o olhar de que tá parecendo que o outro está pecando, tá errado que o outro está pecando, não importa que está parecendo que ele está pecando, mas eu quero a salvação dele, mas eu quero achar o bem que existe nele, porque é isso que Deus faz. É isso que Deus faz, né? Então, assim, vencer este orgulho, vencer esta vaidade, faz com que o nosso coração vá cada vez mais se purificando, porque só existe um coração puro num coração também que for humilde, num coração que sabe que ele não vale nada, né? Coração que sabe que ele não vale nada, ele vai se purificando cada vez mais. E é por isso que nós fizemos, o povo lá da internet não vai entender nada, né? Mas assim, por isso que nós fizemos todo esse trabalho aí, né? Esse ato profético que nós fizemos esse final de semana, dessa questão, por exemplo, da luta contra as Asmodeu, né? Asmodeu, que a gente foi lá, né? Queimou o coração e o fígado para que nos desse autoridade espiritual. Do peixe. Do peixe, né? É o coração e o fígado do peixe, né? É verdade, bem lembrado. Para poder, como São Rafael, né? Ter essa autoridade espiritual sobre Asmodeu, por quê? Porque Asmodeu, ele é um grande príncipe do combate final.
combate final entre Deus e o inimigo, ele que está aí comandando desde sempre. Ele, né, Nossa Senhora de La Salette, se eu não me engano, já falou sobre isso, né? Tem uma mensagem de Nossa Senhora de La Salette que eu me lembro que ela fala alguma coisa sobre isso. Mas a gente vê isso nitidamente. A gente vê isso nitidamente desde com essa revolução, com ideologia de gênero, quando querem colocar na gente todas essas questões, com a revolução sexual, tudo isso que a gente vê, a gente entende perfeitamente o papel de Asmodeu. Por que que ele faz isso? Por que que ele tem esse poder tão grande, né? E esse combate é com ele? Porque os puros verão a Deus, né? E o que o inimigo quer? Que a gente não veja Deus, né? Então ele cega os nossos olhos para que a gente possa não ver a Deus, né? Então, bem colocado, Sérgio, né? E eu acho que isso vai dar bastante entendimento para a gente, da gente entender o porquê lutar, o porquê se mortificar, o porquê contar sempre com a graça, né? E de luta em luta a gente chega lá. Também, né? Então vamos falar um pouquinho, eu queria deixar para uma próxima, segundo o nosso cronograma, quando nós fizemos o retiro, né, agora a gente falava sobre o Ramin de Deus, né, que é sobre as entranhas de misericórdia de Deus, né, que Deus tem um útero, né? Nós colocamos Deus muito no masculino, né, porque Jesus é homem, né, o verbo ele é homem. Só que Deus, porque também a gente fala Deus Pai, né? Mas esse Pai, ele é um Pai que ele tem entranhas, né? Ele é um Pai que gera. E quando ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, ele comprova isso. Por quê? Porque ele dividiu as suas entranhas, ele dividiu o seu útero gerador, que por si só gera todas as coisas, entre o homem e a mulher. Ele deu à mulher o útero, né? E deu ao homem o sêmen, a semente. Tudo isso é contido em Deus. Deus que é Pai, Deus que criou todas as coisas, entendeu? Tudo é contido em Deus, esse dar-se inteiramente. E quando ele cria o homem, ele, né, para que o homem pudesse viver também esse sentido de trindade, né, porque Deus o chama à imagem e semelhança. Não que o homem vai ser Deus, mas para que o homem pudesse participar dessa natureza divina e viver nessa trindade, ele divide, né? O sêmen, a semente de Deus vai para o homem e o útero vai para a mulher, o útero que gera, né? E quando um casal vive esse pacto, né, essa aliança, o amor gerado entre eles é o Espírito Santo agindo, e eles vivem em comunidade, né? Eles vivem em comunidade. Por isso que a gente ousa dizer que Deus sonhou a família desde sempre. Deus quis assim, ai Birina, mas Deus quis assim, mas a gente sabe que existem pessoas que têm tendências homossexuais, a gente sabe, né? Mas a Bíblia sempre falou dos eunucos, né? E eles têm um lugar especial também nos planos de Deus. O problema é que é muito difícil reconhecer esse lugar especial quando a sociedade vem falar sobre uma opressão, vem falar sobre... não permita que eles encontrem o lugar deles dentro da sociedade, né? No lugar deles gerador, porque eles têm um lugar que gera também. Um homossexual, uma pessoa com essas tendências, eles também são fecundos, né? Muito fecundos, quando encontram este olhar, porque a gente não entende, a gente não tem como dizer se isso se Deus fez assim, o que é biológico, psicológico, a gente não tem fundamentos para dizer isso, mas a gente sabe que isso existe desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo, a Bíblia nos conta sobre isso, né? Só que, no entanto, o grande problema não está nas tendências, mas está nas práticas impuras,
né? Porque o sexo, ele tem um fundamento e ele existe nesse sentido. Mas um padre, uma religiosa que vivem a castidade, que vivem o voto de celibato, eles também são fecundos, né? Também são fecundos. Uma pessoa estéril, mesmo casal que é estéril, que não gera filhos, existe um plano de Deus na vida desse casal. Eles são fecundos. Porque a fecundidade, ela não está apenas ali na reprodução, está nesse cumprimento deste plano divino. E às vezes é uma via de santificação, né? Uma via de santificação. Como uma família numerosa é uma via de santificação para uma família estéril, é uma via de santificação para outro, o homossexualismo. É uma via de santificação, onde ele vai encontrar profundamente o seu sentido de servir, às vezes como um celibatário, ou, né, o serviço de um eunuco. Por quê? Porque é a impureza que tira eles do lugar, né? A impureza que é pedida, por exemplo, porque não sei se existe isso na vida dos homossexuais, por exemplo, de falar assim, vamos viver a castidade até o casamento, né? O casamento não existe, né? Mas até a gente se juntar, não existe isso, né? Eles estão envolvidos nessa via por quê? Porque para que haja essa questão da aceitação deles, está muito ligado também com a promiscuidade, com a liberdade sexual e assim por diante, né? Mas essa castidade, ela é dos casais que são héteros também, né? Então, assim, são muitas coisas para a gente entender que fica muito turva nos nossos olhos diante de toda essa engenharia social que começou lá atrás, né? Então, para que a gente se aprofunde um pouco mais nisso, queria que ficasse para depois, né? Para a gente compreender sobre o sacrifício redentor de Jesus, nós consigamos compreender, mas eu só passo como tópicos, né? Que Deus, ele é um útero gerador, né? Que ele é misericórdia. O que é misericórdia? Ele acolhe a nossa miséria. Ele pega toda a nossa miséria e coloca dentro do seu coração. Então, assim, tudo aquilo que nós somos inacessíveis a Deus, ele se torna acessível a nós por misericórdia, por amor. E sendo assim, Deus, ele é, como diz São Tiago, capítulo 1, versículo 13, ele é inacessível ao mal. Deus, ele não tem acesso ao mal. É impossível imaginar qualquer mal vindo de Deus. Entendeu? Ah, Brina, mas Deus castiga? Eu diria que Deus corrige, né? E às vezes a correção pode parecer um castigo, mas isso não é mal. Tem uma pessoa conhecida minha que sempre diz, toda consequência, toda desobediência tem uma consequência. É mais ou menos isso. Exatamente. Não que Deus castiga, é apenas a consequência dos nossos. Exatamente. Então, às vezes nós nos sentimos castigados por Deus, mas Deus está nos protegendo. Eu fui lá e não deixei, hoje o Bento queria assistir não sei o que, eu não deixei ele assistir. Falei, não, né, agora à tarde assim, falei, não, você não vai fazer isso e tal. Ah, mas eu queria muito, eu falei, mas não. Não, mas você tinha prometido que... Porque eu não deixo eles assistirem televisão durante o dia, né? Só no final. Mas você tinha prometido que agora no final do dia você ia deixar assistir. Falei, eu deixo você assistir, mas isso você não vai assistir. Então, tipo assim, na mente dele eu estou castigando. Mas eu obedeci hoje, mas não sei o quê. É a gente que é essa criança pirracenta querendo a qualquer custo. Aquilo que a gente acha que é melhor para nós. É assim que a gente faz com Deus. Mas o que Deus está fazendo? Nos paternando, né? Nos educando, nos protegendo. Então, assim, ele é inacessível ao mal. Ah, Brina, mas e lá no Antigo Testamento? Que a gente vê que Deus deixou que viesse, que o fogo devorador lá de Elias caísse sobre os profetas maus e não sei o que, não sei o que. Deus, ele tem direito à sua justiça,
Deus ele tem direito à sua justiça. Né? As pessoas estavam tentando contra Deus, as pessoas estavam provocando a ira de Deus. Né? E Deus ele tem direito à sua justiça. E ninguém sabe exatamente como que aconteceu ali, né? Porque lá estava o duelo, né? Entre os profetas de Deus e os profetas de Satanás. Né? Então, Deus tem direito à sua justiça. Então a gente tem que entender as coisas, ainda que a gente não compreenda, a gente, eu não compreendo, quando eu leio essa passagem aí, eu não compreendo, não. Você não compreende, não tem problema, mas a tua fé precisa te dizer, Deus é inacessível ao mal, alguma coisa eu não estou enxergando. Aí eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma filha, com a Leila, né? Nós estávamos conversando sobre esse escândalo do Papa Francisco de ultimamente, né? Que aí o Vaticano deu uma declaração falando que ele falou sobre a união dos homossexuais, no entanto não muda nada o que o Vaticano está falando, o que o Vaticano sempre pregou, tal, né? Deu uma justificativa assim, nós estávamos conversando sobre isso, né? Sobre nosso amor pelo Papa, né? E sobre, às vezes, as palavras dele que dão um entendimento dúbio, né? Aí a gente falando, né? Palavras da Leila, né? Este papado é um mistério. E eu falava, eu também sinto. A gente não sabe o que está por trás. Como a vidente falou, né, que vocês não sabem, quando perguntaram do Papa, ela falou, vocês não sabem de nada, só rezem. No meu coração veio aquele negócio da estratégia dele, né? Isso é uma estratégia dele por causa das coisas que estão tão avançadas lá dentro do Vaticano, para segurar realmente essa ira de Deus, ou para segurar de repente que este império do anticristo, né? Porque anticristos, vocês vão ver depois, existe o anticristo, aquele que combaterá o combate final, né? Que tem toda uma coisa, mas existe anticristos que se revelam na história, né? Hitler ele é considerado um anticristo, né? Existem, tanto que eu tenho até uma leitura que fala contra os anticristos, né? Todos aqueles que é contrário ao projeto de Cristo se torna um anticristo, né? Então, os anticristos desse mundo, uma ONU da vida, né, que quer destruir a religião, que quer destruir os princípios, né, da nossa fé, representa um anticristo. Então, a gente não sabe a luta que ele está sofrendo, o que ele está vivendo lá, de repente, para poder segurar um pouco, né, atraindo sobre si, né, um martírio, atraindo sobre si a raiva, a perseguição, ninguém sabe, né, mas nós seríamos muito melhor rezar e imaginar que ele está nos defendendo do que ficar tacando pedra em cima dele, né? Esse seria o papel de um filho com o pai, né? Fecha parênteses. Mas só para a gente entender que é o mesmo papel que nós temos que fazer com Deus também, quando a gente não compreende. Até porque, Bria, a mídia é muito maliciosa também, né? Ela é muito tendenciosa, tem uns recortes também, né? Não dá para ser fidedigno. É um pouco o que a Brina dizia na anterior, né? A própria palavra de Deus, né? A Bíblia. Quantos usos, né, distorcidos as pessoas fazem, se fazem usos distorcidos da palavra de Deus na Bíblia, imagina da palavra, né, do Papa, né? Cada um vê e entende da maneira que é mais lhe conveniente, né? Sendo que se você for pegar o mais de fé da igreja juntamente com as declarações, você vê que é apenas uma questão de proteção, né? Do e vocês humano, percebem, né, que eles não querem, a mídia, eu estou dizendo, a mídia ela não quer destruir o Papa, a mídia não quer destruir o Papa, a mídia, porque a religião, a religião, a igreja, porque para que ela consiga estabelecer essa religião universal, eles precisam incutir esse relativismo. Então, eles querem, quem é católico, mais tradicional, que sabe o fundamento da fé, que fica muitas vezes com essa revolta, sem entender, né, tal, o que está acontecendo. Mas o papel da mídia em deturpar as palavras do Papa é para colocar no coração das pessoas assim, olha, o
Francisco fala isso, até o Papa Francisco já alcançou isso, até o Papa Francisco já pensa assim. Então, colocando como a igreja, até porque a igreja vai chegar um tempo, né, que ela será totalmente profanada, né? Chegará um tempo em que ela será totalmente profanada. Por quê? Porque o Catecismo 675 diz isso, que ela não vai ressurgir como uma nova Jerusalém enquanto ela não passar pela paixão, né? E como seu esposo, ela como esposa, ela vai ser crucificada. E o que foi a crucifixão de Jesus? A crucifixão de Jesus foi que ele foi colocado como culpado. Ele foi tido como um ladrão, como um assassino, como a escória da humanidade. Ele foi desnudado lá na cruz e açoitado como se fosse a pior das figuras. E a igreja vai ter que passar por isso. A igreja mostra... Está acontecendo, né? Exatamente. A igreja é a escória, não sei o quê. Sim, a igreja, a tradição é. Então, mas para facilitar, eles querem trazer essa figura do Papa para facilitar. Por isso que eu falo que ninguém sabe o que ele está sofrendo lá. Às vezes isso é um martírio que ele está vivendo por algum motivo que a gente não sabe qual é. Porque a gente não sabe, como diz a vidente, vocês não sabem de nada. E é verdade, a gente não sabe de nada, o que a gente sabe é dar palpite. Né? Então, assim, isso, e aí eu conversava, eu acho que foi com a Laine, eu não me lembro direito, né? Mas assim, a dor no coração, porque vai ser inevitável que ele sofra, né? É inevitável que ele sofra. E é porque a igreja vai sofrer, né? Então, assim, mas se eu entendo que Deus é amor e é inacessível ao mal, no meu coração vai gerar o quê? Uma confiança, uma esperança, uma certeza que se dele só vem bem, então eu preciso confiar. Né? Se de Deus pode vir o bem, né? Espere em Deus. Ele renova todas as coisas. Ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Então, assim, isso é muito importante para a gente entender, tá bom? Aí eu queria falar um pouco sobre os atributos. Falei bastante até dessa parte, né? Já é 9:05. Mas vamos lá, o que a gente consegue? Que a gente fique muito livre, né? Porque eu acho que a gente conversando, perguntando, então a gente faz igual conhecimento de si. Se tiver que parar numa metade dos atributos e continuar atributos semana que vem, a gente continua. Então, assim, você sabe o que são atributos? Alguém aí joga um chute do que é atributos? Conceder. Do verbo atribuir, conceder, ter. São qualidades, né? Qualidades. As qualidades, né? A essência, né? O que é próprio o que é próprio de Deus, né? São características, né? Características através das quais podemos conhecer a Deus e distingui-lo das criaturas. Nós também temos atributos, né? Mas os nossos atributos são diferentes dos de Deus, né? Então, são as características, são todas as perfeições existentes em Deus, né? E aí, assim, vou citar, né, algumas. Existem mais do que essas, né, assim, listada, mas eu vou citar as que a gente mais conhece e a gente vai se fixar um pouco mais naquelas que a gente mais fala, que é a onipresença, a onipotência, né, mas além disso, por exemplo, Deus, ele é uno, né, então aqui a gente traz a questão da trindade, né, por exemplo, lá em Macabeus a gente tem: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então é um único Deus. Mas que mistério é esse né? É uma divindade só, é um Deus só que tem 3 pessoas. Por que tem 3 pessoas? Mas para que precisava disso? Não pode ser um Deus só que tenha todas essas um Deus só com uma pessoa. Não ia ser tão mais fácil se fosse um Deus só, com uma pessoa só, que realizasse os papéis de Paráclito, os papéis de Verbo, os papéis de Pai, né? Se ele é todo poderoso,
ele nessa pessoa conseguiria realizar tudo isso. Mas Deus, ele tem um porquê em tudo, né? Então tem essas três pessoas distintas, que é um mistério do qual nós não podemos conter. Por mais que eu estude filosofia e teologia por toda a minha vida, eu jamais vou compreender este mistério. Eu posso tocar este mistério, né? No sentido assim, nossa, a minha consciência foi iluminada neste instante e eu compreendi, mas eu vou falar sobre isso, eu não sei. Quem já teve uma experiência assim, né, de alguma coisa da fé que você, nossa, eu estou entendendo isso, né? Fala sobre isso. Não sai, porque é uma compreensão que não é humana. Eu acho que é isso que a gente vive na educação dos filhos. Tipo, tem perguntas que não tem. Porque a resposta é muito subliminar, assim, sabe? Sim. Sobre fé, sabe? Toda essa parte da trindade mesmo. Então, isso é tão subjetivo, às vezes, e a criança, ela precisa de algo concreto. Sim. E aí você explicar isso, eu pelo menos tenho bastante. Acho que São Tomás de Aquino, que quando escrevia, né, ou estudava sobre a Trindade, ele chegou, acho que a um certo ponto que ele não conseguia ir além. Eu ouvi um fato, não sei se é verídico. Ele chegou no sacrário, colocou a cabeça dentro do sacrário e falou: Jesus, eu consigo vir até aqui, agora eu não consigo mais, daqui para frente não dá mais, eu vim o máximo que eu pude sobre isso. Agora, não sei se o assunto era sobre a Trindade, eu acho que leio vagamente que ele estava escrevendo sobre a Trindade. Mas é mais ou menos isso mesmo, né? Então, assim, é um mistério que deve ter algum objetivo, né? E eu acredito que esse objetivo está muito ligado, né, com a criação do homem, né, daquilo que nós falamos, né, de ser família, de ser trindade, de ser comunidade, e principalmente porque amor, ele é uma coisa que não se faz sozinho, né? Amor, ninguém ama e pronto, né? A gente ama em ato, né? Como o próprio, acho que não é nem São Tomás fala um pouco disso, mas quem transforma isso em poesia é São João da Cruz, né? A gente ama em ato, a gente ama se transbordando em amor. Então, para que Deus pudesse ser representado, para que ele fosse exatamente este amor, ele é um amor que se doa, mas ele ia se doar a quem? Né? Então, assim, mas ele poderia se doar por nós, mas seria um amor incompleto, né? Porque é o amor divino, o amor por excelência. Então, é o amor, aí a explicação que a teologia dá hoje sobre a Trindade, que é mais acessível aos nossos ouvidos, né? Que antigamente era até o triângulo símbolo, né? Que era os três, é um triângulo equilátero, né, professora? Equilátero, 3 lados iguais, né? Era esse o símbolo antigo. E hoje a teologia, a filosofia atual coloca a Trindade como, né? De um amor que se doa, é o Pai que se doa de amor para o Filho que se doa de amor ao Pai. E esse movimento de amor que gira nessa esfera é o Espírito Santo. A doação de amor de um pelo outro é o Espírito Santo. Por isso que a gente fala, né, que o derramar do amor de Deus, desse Deus que é amor, é o Espírito Santo. Mas, para a gente compreender isso, são mistérios, né? Mas diante disso tudo, a gente precisa entender uma coisa: ele é um Deus único, não existe outro Deus, não existe outros deuses, né? O poder de Deus, ele é assim, é inatingível, porque só existe Deus, ele é e pronto, né? E outra coisa que a gente pode falar também sobre os atributos, alguma pergunta sobre esse Deus uno? O que a gente pode dizer também é que Deus é simples, ou seja, Deus ele é puro, né? Em Deus nada se acrescenta ou se tira. Nada se acrescenta ou se tira de Deus. Ele é simples, ele é perfeito, né? Ele é puro, completo, né? Puro, né? O puro significa isso, né? Não existe
nada, né, de impureza, é a perfeição. Não há desarmonia em Deus. Não há desarmonia em Deus. Né? Isso é simplicidade. Né? Não precisa de adornos, não precisa de mais nada. Esse é Deus. Né? Então, esse também é um dos atributos dele. Um outro atributo de Deus é que ele é imutável. Ou seja, Deus ele não muda. Deus ele não muda de ideia, ele não muda de palavra, ele é imutável. Deus foi, é e sempre será o mesmo, com a sua perfeição, seu amor sem limites. Aí, segundo São Tomás de Aquino, né, só Deus é. Ele é, só Deus é. Ele é o ser, né? Ele é a essência e ele não muda, né? Aquilo que ele foi, que ele aquilo que ele, desse ser de Deus, não sofrerá transformações, né? Aí a gente pode fazer uma pergunta, né? Mas o Espírito existia, o Verbo existia desde sempre e ele se encarnou, né? Teve uma mudança, em partes sim, em partes não. Né? Talvez eu esteja, vocês me perdoem, né? Porque eu não sou filósofa, eu não sou teóloga e eu estou querendo me embestar a fazer isso, né? Então, assim, isso não vem frutos de estudo, são as minhas reflexões. Eu digo em partes não, por quê? Porque Jesus, quando ele se encarna, a sua divindade continua a mesma. Ele não ele não mudou a sua divindade ao se encarnar. A sua divindade, a sua essência, tem até uma música, né? A sua essência e divindade fazem dele um só. Ele é o mesmo, então, mas ele assumiu um corpo, né? Então, por exemplo, eu aqui tenho corpo, alma, né? E espírito. Jesus, ele tem corpo, ele tem alma no sentido dos seus pensamentos, tudo, né, da sua psique, mas o espírito dele é aquele lá da eternidade, é divino, ou seja, não é aquele Deus que desceu e se encarnou, então só se acrescentou ali um corpo, que agora Deus tem uma face, Deus tem um corpo, Deus ele se tornou palpável ao homem, por necessidade do homem. E isso foi um aniquilamento. Isso foi um aniquilamento de Deus. Né? Conseguem, por mais que é difícil da gente tocar, entender mais ou menos que ele não mudou? O Verbo não mudou do que ele era quando ele se encarnou. Ele continuou o mesmo Deus, só adquiriu um corpo. Ok? Por aí? É difícil, né? Assim. E Deus, ele é eterno. Né? Deus, ele é eterno. O que significa eterno? Alguém tem palpite de dizer o que é eterno? Infinito. Para sempre? Desde sempre. Sempre existiu, sempre existirá. Desde sempre e para sempre. Eterno não está ligado ao tempo cronológico. Não está ligado ao cronos. Né? Porque às vezes a gente fala de eternidade, por exemplo, muitas pessoas vão pensar lá, quando Jesus descer e julgar os vivos e mortos, a gente vive a eternidade. Não. Quando a gente diz, por exemplo, que Deus por que eu posso dizer, por exemplo, que aquele santo sacrifício da missa é aquele mesmo do Calvário que está sendo atualizado de forma incruenta? Porque a eternidade não existe presente, passado e futuro. A eternidade é só um tempo, é o agora. Então Deus ele vive nesse agora, onde não existe tempo. Nossa, gente, é embanando a cabeça mesmo. Né? Embanando. Deus ele está lá naquele tempo que é só agora. Então Deus... Por que eu consigo estar no coração de Deus antes da criação do mundo? Porque a criação do mundo, o tempo onde Deus está vivendo, é tudo um só. É o Kairos, né? Nós estamos no Cronos, é o Kairos. Deus ele nos deu uma graça muito grande, né? Que nós sentimos nesse final de semana, que Deus ele estava no seu beneplácito amor, dando uma graça de fazer o alinhamento, né? Entre o Cronos e o Kairos.
Então, está chegando um tempo, e aí isso precisa de fé também, né? E é uma fé que você não precisa acreditar, viu? Isso daí é fruto de revelação das nossas orações, ninguém tem que acreditar nisso. Mas nós sentimos muito forte que Deus está fazendo um alinhamento entre o Cronos e o Kairos, onde nós conseguiremos enxergar no Cronos as graças que são só do mundo espiritual, né? Que são só do eterno, né? E ele dará isso para quem? Para os apóstolos dos últimos tempos, para as pessoas que sofrerão a perseguição, para as pessoas que viverão esse caos, para que possam compreender e suportar tudo o que virá. Né? Mas a grande realidade é essa. Deus está no que é eterno, e eterno não quer dizer que para sempre apenas, né? Mas que né? É lá onde não existe tempo, né? Ou seja, a gente também tem que ter uma outra dimensão de tempo para entender as coisas, porque o tempo ele pode ser assim também, né? Por exemplo, quando a gente fala, quando eu digo para vocês, é tempo de manga, estamos chegando no tempo da manga, né? É como se fossem as estações, mais ou menos assim, para vocês entenderem. É o tempo da manga, né? Onde ela acontece, é onde ela existe, né? Então, quando a gente tem essa dimensão de tempo fora de um cronos, de uma linha, né, de meses, a gente entende o que é o eterno. O eterno é este tempo da graça, é este kairos, né? Então não é um tempo, porque muitas pessoas que não entendem, quando a gente fala kairos é o tempo da graça, imagine que é o momento onde a graça acontece, né? Que é onde não é isso, o momento onde a graça acontece. Lá é essa temporada de graça, né? Que não tem início, nem meio, nem fim. Simplesmente né? Difícil? Difícil, né? Não é pouco, não. É bem difícil mesmo. A gente tem que mesmo. encontrar um padrão, né? A gente está tentando encaixar todo esse conhecimento dentro dos padrões que a gente tem. Sim, Mas a gente, são os mistérios de Deus, do qual nós podemos apenas tocar, onde a gente acredita pela fé e toca pela experiência divina, mas não desvenda, entendeu? Nós não conseguimos desvendar. A gente toca pela fé. Quando você vai explicar isso, por exemplo, quando você vive um momento de oração, que aquele momento de oração, ou ele pareceu que durou apenas 1 minuto e você foi ver já passou 3 horas, ou vice-versa, né? Quando você parece que não foi nada e já foi horas, né? Assim, isso é porque foi vivido no tempo da graça. Quando vem uma iluminação na sua mente, assim, né? Ela veio do tempo da graça, né? Então, assim, entender o santo sacrifício da missa é uma coisa fácil para a gente entender. Como que Deus está se dando por mim? Como que eu estou traindo Jesus hoje? Como foi por mim que ele se entregou, sendo que eu nem existia na época de Jesus? A gente faz essas perguntas, né? Mas é por quê? É porque nós estamos no tempo, né? Nós estamos no Cronos, por assim dizer, que é o tempo cronológico, né? Nós estamos no Cronos, mas Deus está no Kairos, que é um tempo eterno, né? Que é um tempo onde todas as coisas acontecem, que se chama agora. Se eu não me engano, é São Tiago também, né? São Tiago 4, se eu não me recordo, que ele tem uma reflexão sobre isso, onde ele fala: hoje, o agora é o tempo da graça, agora é a hora da salvação, né? Por causa dessa dimensão de que nós só temos o agora, porque é o agora que a gente ama, né? É o agora que a gente faz tudo, porque o agora é a única coisa que está ao nosso alcance, e é neste agora que Deus habita, né? Deus habita neste agora, num agora eterno, desde sempre e para sempre. Tudo na mesma manga. Bom, Deus vai dando para a gente exemplos depois e compreensões, mas vamos refletindo sobre isso, né? Que Deus vai nos ajudar.
E assim, ó, agora são 9h22. A Sandra tá aqui, né? Falando oi Sandra. A Sandra de Pinhão, não é a Sandra que esteve aqui com a gente agora não, a Sandra de Pinhão. Um beijo, viu, minha querida? Boa formação aí para vocês. Deus abençoe muito ao Paraná, essa terra amada. Eu achava que se a gente começar a falar do próximo atributo, que é, por exemplo, a onipresença de Deus ou a onisciência, a gente vai cortar, né? Então a gente reza agora um pouquinho, né? E desses 7 minutinhos que nos resta, e semana que vem a gente continua então falando. E se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, né, que trouxer desses atributos que a gente já colocou, do que a gente bateu o papo até agora, traga, que a gente volta também, porque eu acho que é essa interação entre nós aqui que vai nos ajudar a tocar neste sobrenatural, né? É um toque na graça que vai fazer com que a gente entenda melhor, amém? Então vamos deixar com que Jesus possa nos guiar. Essa canção que nós cantamos logo no início, né, antes de estar online, mas vamos pedir para que o Senhor possa fazer com que nós deixemos as nossas seguranças, deixar apenas o olhar do Senhor sobre nós, apenas a sua mão a nos sustentar, para irmos de encontro ao seu amor, mesmo que não entendamos, mesmo que não seja o nosso tempo, mas que nos deixemos guiar, ser conduzidos. Jesus, Senhor, que a minha vida seja uma canção de gratidão a Ti. Vou me perder, tudo perder, se o que me pedes vens me dar, eu tudo te darei, somente a Ti. Se as seguranças me tiram de Ti, deixa-me apenas o Teu olhar, a Tua mão a me sustentar. Quero Te encontrar, Senhor, vou Te encontrar, vou perseguir o Teu amor por onde eu for, me conduzirás. Quero Te encontrar, Senhor, vou Te encontrar, vou perseguir o amor por onde for, me conduzirás. E nós te agradecemos, ó Deus, por este amor que de certa forma nos atrai aqui nesta noite, nos atrai a buscar este conhecimento, nos atrai a querer saber mais de Ti, conhecer-te mais, para amar-te mais. Até mesmo a nossa inclinação por Te buscar vem do Seu amor, vem da Tua graça que nos sustenta. Nós Te agradecemos, ó Deus querido, por quem Tu és. Nós Te agradecemos por ser este Deus que se torna acessível a nós, por ser este Deus que nos seduz e depois se esconde para que possamos Te buscar na liberdade. Tantas e tantas vezes nós não entendemos este mistério, Deus, e tantas as vezes a nossa fraqueza nos faz se afastar de Ti, porque não suportamos o peso
das nossas quedas, dos nossos pecados, quando achamos que Tu nos abandonastes, mas estavas apenas nos amando, nos dando a liberdade de Te buscar, a sedução, porque Tu és irresistível, mas pelo nosso livre-arbítrio de Te desejar. Hoje nós viemos aqui assim, Senhor, querendo Te buscar, desejando Te buscar, desejando Te conhecer, desejando Te fazer conhecido. Isso não é mérito nosso, isso é fruto do Teu beneplácito, amor que se inclina para nós, que se derrama para nós. E nós Te agradecemos. Nós Te agradecemos com as profundezas do nosso coração, com as profundezas do nosso nada, da nossa incompreensão, dos nossos questionamentos, das nossas misérias, com tudo isso que a nossa humanidade faz com que nós não alcancemos tantas vezes a realidade, a verdade de quem Tu és. Mas nós Te agradecemos porque sabemos que está a nos esperar, está aí disposto a se inclinar a nós, a cada passo que nós damos em direção a Ti. Então hoje nesta oração de gratidão, através dessa canção, nós queremos reafirmar isso, nós queremos Te encontrar, nós queremos perseguir o Teu amor até o fim. E nós Te agradecemos, porque este desejo que existe em desejo sentimental, às vezes a nossa vontade ela nem está voltada aos sentimentos, mas apenas voltada, inclinada à fé. Isso também é fruto Teu, isso também é graça Tua, e nós agradecemos por inclinar a nossa vontade para Ti. Isso é amor que nós não compreendemos, mas que a nossa fé revela e nós sentimos. E podemos dizer, assim, com esta busca, com as limitações do nosso ser, da nossa natureza humana e pecadora e limitada, nós queremos Te encontrar e iremos Te perseguir o Seu amor até o fim. Gratidão, Deus, gratidão. E que este amor puro que vem aí deste lugar eterno, intocável, deste lugar tantas vezes incompreensível, deste tempo incompreensível, possa ser derramado agora sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre aqueles que irão ver posteriormente essa formação, e possa nos inundar desta presença trina, dessa presença que enquanto estamos aqui presos neste tempo, neste cronos, aniquila nos habitando, até o dia que habitaremos em Ti, na Tua glória, na Tua eternidade, no Teu espaço, no Teu tempo, na Tua dimensão de quem Tu és. E aí, do alto do céu, do eterno, derrame sobre todos nós a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, até semana que vem.